Olá, Alex, boa noite. Lucas, o Michael. Osvaldo, boa noite. Boa noite, pessoal. Paulo Souza, boa noite aí, galera. Welton. Nelson, boa noite aí, pessoal. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrando, chegando. Mais uma noite quente aqui na cidade, né? Como é que tá aí? Como é que tá aí na região de vocês aí? Valeu, Yolane. Boa noite, Yolane. Gilmar. Cristiano, boa noite. Fernando, Deca. Manda esse frio pra cá, aqui tá bem quente. Estamos precisando aqui. Terracota Ateliê, boa noite aí, pessoal que tá chegando agora, né? Vamos dar mais alguns minutinhos aqui, né, para aguardar o pessoal chegar. Tem gente falando aí que eu tô começando muito rápido, mas é para aproveitar o tempo aí da live para passar mais conteúdo, né? Então, enquanto isso não acontece, eu vou pedir aí para você que clicar aí no íconezinho aí de baixo, né, do aviãozinho aí, e mandar para 5 amigos seus aí, né, para a gente poder levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível, né, e todo mundo ter acesso aí a essa técnica milenar aí que a gente está trazendo aí nessa oportunidade, né, de ensinar para você aqui ao vivo aqui, né, como é que eu preparo, mostrar aí os passos, né, como é que a gente faz aí e poder aplicar depois, beleza? Então manda aí. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Pessoal aí chegando, tem pessoas ainda chegando por aí, né? Quero agradecer a você que está dedicando seu tempo aí nessa noite de sábado, né? Um pouquinho aí do seu tempo para estar presente aqui conosco, né? Essa noite eu vou falar, nessa terceira live eu vou falar, você vai aprender melhor sobre o gesso, né? Quais os tipos de gesso que a gente usa aí no processo, e como que eu preparo, né, qual gesso melhor e tal, enfim, vou explicar aí tudo que eu posso aí sobre o gesso, né? O que é o gesso, né? O gesso é a gente está preparando aí para o douramento uma cama, né, para o ouro deitar, né? Então o gesso, na verdade, ele vai ser ali o colchão, né, que vai acamar ali o bolo armênio e posteriormente as folhas de ouro, né? A gente tem aí alguns tipos de gesso diferentes, né? E a pureza do gesso, né? A maciez do gesso é que vai ser aí a densidade desse colchão, né? Por quê? Por que precisa isso, né? Porque quando a gente vai brunir com o brunidor de ágata, esse colchão, essas camadas, elas precisam aguentar a pressão do brunidor para poder dar o brilho que o ouro precisa, né? Quando a gente vai selar ali as micropartículas do ouro nos microporos do bolo, né? Então o gesso vai absorver ali essa pressão do brunidor para poder trazer aquele brilho tão bonito aí à tona aí do ouro, né? Então a gente precisa, na verdade, a gente vai preparar esse gesso com aquela cola que eu ensinei ontem, né? A cola de pele de coelho, né? A cola mãe, aquela é a cola mãe que eu ensinei ontem. E a gente vai preparar ele com aquela cola, né? Então eu trouxe aqui para você duas amostrazinhas aqui de gessos que eu uso, né? Eu vou mostrar aqui o gesso CRE, né? Que eu acredito que seja o mais popular, né?
não vai fazer muita diferença aí para você, eu acredito, né? Um pó branco, mas aqui na embalagem aqui eu consigo sentir a textura dele em relação ao outro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O que acontece? Esses gessos são carbonato de cálcio, né? Mármore é carbonato de cálcio, esses gessos são carbonato de cálcio, né? Temos outros, como é que eu poderia dizer? Outros produtos, né, que são basicamente carbonato de cálcio. Mas existe uma diferença na moagem, né? Ou seja, a gente consegue ter um gesso mais fino, né, e um gesso mais grosso, e a gente consegue também ter um gesso, a gente tem aí um gesso pré-hidratado, né, que é esse que a gente usa, o gesso CRE, o Branco de Espanha, ou seja, se a gente colocar água neles, eles não vão reagir tal como o gesso comum, né? Aquele gesso que a gente compra em construção para fazer molde e tal, joga ali a água e aí ele vai endurecer, virar aquela pedra e tal. Esse gesso não serve, tá ok? Esse gesso você pode esquecer aí, para douramento a gente não usa esse gesso, né? A não ser que você queira dourar uma imagem de gesso, né? Uma escultura feita com esse gesso, aí é possível sim. Mas para fazer as camadas do douramento você não vai usar esse gesso que seca com a água, tá ok? Até vou contar uma historiazinha aqui. Uma vez eu frisei bastante, acho que foi até o que eu mais frisei para uma pessoa aqui da minha cidade que veio buscar esse conhecimento comigo, né? Eu falei, não pode usar esse. Era uma pessoa muito simples e tal. Aí ele foi na casa de material de construção, pediu gesso e fez com ele, e resultado, ele teve que tirar tudo, né, lavar toda a obra que ele começou a fazer, porque eu fiz questão de acompanhar pessoalmente para dar um auxílio para ele. E aí eu falei, não vai dar certo, cara, esse aqui tem que tirar mesmo, senão vai danificar aí tanto o resultado como a própria obra, inclusive, né? Então, voltamos aí, nós temos o gesso CRE, que foi esse que eu mostrei, e temos também o Branco de Espanha, que é esse aqui. Vou mostrar aí até deixa eu inverter aqui só para você ver a marca aí, porque fica, olha só. O Branco de Espanha da Sfer. É um produto, né, de uso aí odontológico, né, é muito fino, né, muito fininho, né, aqui ó, na embalagem que eu consigo sentir como se ele fosse um amido de milho, né, aqui pegando na embalagem. É diferente do gesso CRE, esse aqui é bem mais fino, né, e por isso ele é mais macio também. Então, especificamente para douramento, eu uso o Branco de Espanha. Ou seja, quando eu vou fazer um douramento e tal, eu uso só o Branco de Espanha, né? Se você for fazer uma pintura convencional que não vai usar douramento, você pode usar o gesso CRE sem problema algum. Pode usar também para fazer o douramento, mas você não vai conseguir o mesmo resultado que o Branco de Espanha proporciona para a gente, né? Ele por ser mais fino, ele é mais macio na hora de brunir, né? Então vai ser um colchão aí mais macio para o ouro deitar. A gente vai conseguir brunir com mais facilidade, vai dar um resultado muito melhor, né? Por isso que eu uso ele, né? Até coloquei aqui no prato aqui uma amostrazinha para mostrar aí para vocês. Deixa eu tentar aqui colocar mais para cima aqui, ó. Esse aqui é o gesso CRE e esse aqui é o Branco de Espanha. Não tem diferença nenhuma. Aqui presencialmente eles têm uma diferença de tonalidade. O Branco de Espanha é mais branco, né, como o próprio nome diz. E pegando assim com as mãos assim, ó, esfregando, a gente consegue sentir que ele é um pouco mais fino, né, que o gesso CRE, né? E até na hora de coar ali, né, quando eu preparo, na hora de coar, a gente consegue sentir isso também, né? Ele tem mais dificuldade para passar no filtro, né, que a gente usa ali. Então dá para perceber essa diferença, né?
eu preparei, né, um pouquinho aqui também para mostrar para vocês, né, ó, com aquela cola que eu mostrei ontem, ó. Então o que acontece? Ele tem que ter consistência, ó, parece uma tinta, né, ó, tá cobrindo a lateral aqui do recipiente, né? Então ele tem que ser uma mistura, né, feita aqui com aquela cola que eu ensinei ontem, né, a cola mãe. Aí a gente adiciona o gesso, né, ou o branco de Espanha, até criar essa consistência, né? Essa consistência feito tinta, né, que a gente tem. E na primeira demão eu utilizo esse pincel aqui, ó, que é um pincel de cerdas, né, mais duras, ó, mais firmes, né? Aquele pincelzinho amarelo aí mais barato, né? Por quê? Porque na primeira demão eu vou passar meio que fazendo uma espécie de esfregaço, porque essa primeira demão é muito importante que ela cubra toda a superfície da obra, né? Em cima lá do encolamento, que foi o que eu falei ontem, ela tem que cobrir toda a obra, né? Geralmente eu faço o encolamento tipo assim, eu fiz de manhã, eu posso começar a aplicar as camadas de gesso à tarde, né? Desde que tem que estar seco, né? Você pode esperar no dia seguinte, né, e tal, mas enfim, essa primeira camada a gente aplica com um pincel mais firme para poder entrar em todas as superfícies ali, né? Todas as fibrazinhas da madeira, né? Então vou mostrar aqui, ó, a consistência, ó, é uma tinta mesmo, ó. É um pouquinho mais ralo talvez, né, que uma tinta, né, ó. Olha só, a gente consegue, né, cobrir aqui a superfície do vidro, né. Eu até coloquei mais cedo aí nos stories um trechozinho que eu estou aplicando, né, em uma tabuazinha de teste, para mostrar para vocês como é que é a aplicação ali das camadas, né. E depois, né, que seca, às vezes assim, se for obra grande, né, eu vou aplicar no dia seguinte, né, porque vai demorar a secar. Às vezes o próprio tempo que a gente leva aplicando, né, o gesso ali, a gente dá tempo de secar às vezes, né, onde a gente começou. Então quando termina ali onde começou, a gente já pode aplicar uma outra demão, né? Mas aí a partir da segunda demão a gente vai aplicar com um pincel mais macio. Precisa ser com um pincel mais macio. Por quê? Porque a gente tem que aplicar homogeneizando a camada, né? Então esse aqui é um pincel aqui de pônei, né? Pelo de pônei. Você pode usar um pincel pelo de Marta, né? Enfim, tem que ser um pincel macio que não vai riscar quando você estiver fazendo as camadas, entendeu? Então você vai colocando ali o gesso, esticando essa camada, né, o máximo possível que você puder. E aí o número de camadas ele vai depender do tamanho da imagem, do acabamento que ela tem, né? Se for uma obra muito cheia ali de detalhes, então a gente tem que tomar cuidado para não vedar ali todos os detalhes, né? Às vezes obras pequenas aí de 30, 40 centímetros, eu aplico aí no máximo aí 4, dependendo, se não tiver muito detalhes, até 5 camadas eu aplico, né? Já nas obras maiores, né, às vezes eu já apliquei até 7 camadas, em alguns lugares até 8, assim, para nivelar bem, né? Para nivelar bem mesmo. E aí tem que ter esse intervalo, né, de secagem entre uma camada e outra, né? Essa mistura, tal como a cola mãe, né, a gente pode guardar na geladeira também, no máximo aí uns 3, 4 dias, porque ela começa a perder também a força, né, de grudar ali, né? Então isso não é interessante para a gente, né? E uma coisa que é importante falar também é que eu uso às vezes eu uso aquele fogãozinho de indução elétrica
com banho-maria, né, para manter o gesso numa temperatura ali. Por quê? Porque se tiver, hoje eu não teria esse problema, porque está bem quente aqui, mas num dia frio, né, no inverno, por exemplo, eu preciso aquecer, porque senão ele vai gelatinar, né? Esse gesso é a base da cola mãe, né, a cola de coelho, então ele vai gelatinar com muita facilidade, né, e aí a gente não consegue aplicar. Então por isso tem que trabalhar ali com o banho-maria do lado, né, nunca deixar a água ferver, e a gente vai aplicando as camadas, né, 1, 2, 3, né, se for uma obra pequena aí 3, 4 camadas já dá, né, se for maior 5, 6, até, né, você criar ali uma camada bem homogênea, né, em cima ali do suporte, né, que é a madeira. E quando a gente atinge esse objetivo, a gente vai nivelar, né, a gente vai nivelar essa camada de gesso ou de branco de Espanha com lixas, né, nós vamos usar aí, às vezes começa com a lixa 120, né, faço uns rolinhos assim para entrar nos detalhes e tal, amasso a lixa, dobro ela para também conseguir chegar nesses detalhes, né, nessas reentrâncias, e assim é que eu vou fazendo, né, vou lixando e tal, soprando. Você pode usar uma lanterna também para iluminar a região, você consegue ver melhor onde precisa ser lixado com mais atenção, né, que você precisa tirar o risco, né. Uma outra maneira também de nivelar é com pano úmido, né, que aí faz menos sujeira. Eu já consegui, às vezes, determinadas obras nivelar apenas com o pano úmido, mas outras não. Grande parte das obras não. Eu gosto de passar um pouco da lixa, porque a lixa ela tem uma eficiência melhor do que o pano. Então esse pano também eu gosto de usar às vezes um pano mais grosso, né, tipo um jeans, né, ou uma lona crua, não pode soltar pelo, né, esse tecido ele não pode soltar pelo também na obra, e aí a gente umedece esse tecido, né, tira, espreme, aperta ele, torce ele para sair o excesso, e vamos esfregando ali, nivelando, né, porque acontece, a umidade do tecido vai amolecer as camadas de gesso, né, e aí o tecido, a textura do tecido vai nivelando a região, né, essa superfície, né. E aí eu sempre gosto de finalizar com uma malha, porque é a malha mais fina, né, ou uso também uma lixinha aí 220, né, uma lixa bem fininha para poder homogeneizar, né. E feito isso, a gente tem que limpar completamente, né, no caso aí das lixas principalmente, a gente vem com uma trincha, né, com cerdas mais longas e um soprador, alguma coisa para soprar e expulsar todas as impurezas, toda a poeira que tiver ali, né, tem que ficar muito bem limpa, né. Às vezes a pessoa fala, vou usar um aspirador de pó que vai resolver. Não resolve. O aspirador de pó ele não suga com tanta precisão como essa limpeza mecânica que a gente faz aí com o pincel, né, com as cerdas do pincel e com o soprador, né, eu não aconselho soprar com o próprio pulmão, né, com a boca aqui. Por quê? Porque às vezes vai saliva, né, aí não é legal não. O melhor é usar uma outra coisa, ou um compressor, ou eu uso muito aquela pera, né, que é um instrumento aí que se usa muito aí na enfermagem, né, aquela pera de borracha que você aperta, ela expulsa o ar, né, eu uso bastante e me ajuda demais, né. Só consultar o script aqui um pouquinho, né? Então eu estou explicando aí para você, né, mostrando aí tudo que eu posso passar aqui para você na live sobre o gesso, né, e o branco de Espanha, né. Mas lá no treinamento online, lá eu tenho 9 aulas lá exclusivas sobre o gesso, né, como que eu aplico as camadas, né, como é que eu mostro lá, como é que eu faço a aplicação, né, e isso ajuda também para a pessoa, né, saber
né, ver isso ali na prática é muito melhor para poder pegar, né, como é que a gente faz, né? E a gente vai abrir, amanhã nós vamos abrir vagas para o treinamento online também, então quem tem intenção aí de participar, quem está interessado, é uma oportunidade aí também para poder participar e estar aí com a gente no treinamento online, né, que está sendo um sucesso aí, o pessoal está gostando bastante. Eu já postei inclusive resultados aí, né, de alunos, e tá bem legal. Perdão, tô com a garganta aqui um pouco incomodada aqui de falar. E, enfim, sempre gera essa dúvida, né? Eu posso usar o branco de Espanha, eu posso usar o gesso crê no lugar do branco de Espanha e tal? Pode usar. Só que eu, como profissional, eu aconselho usar o branco de Espanha, porque ele é mais fino, ele vai dar um resultado melhor, especificamente no douramento, né? Essas obras que eu mostro aqui, que eu posto, por exemplo, uma obra que eu vou fazer só carnação, né? Por exemplo, um Cristo crucificado, né? Aí eu prefiro usar só o gesso crê, que eu não vou dourar, né? Então eu não preciso de um material tão fino para poder fazer essas camadas, né? Então o gesso crê já cumpre esse papel. Eu uso o branco de Espanha apenas onde eu vou fazer o douramento, né? Porque aí sim eu preciso de um resultado melhor, mais refinado, né? Com a qualidade melhor. Então por isso que eu sempre aconselho a usar ele, né? Então, o conteúdo aí sobre gesso a gente tem, né, esses pormenores, né? Tem gente que às vezes mistura, a gente pode misturar também. Eu vou usar, sei lá, uma obra muito grande que eu vou fazer, sei lá, 1,70 m, né? Eu posso misturar 50% de gesso crê e 50% de branco de Espanha na primeira camada e ir diminuindo o percentual de gesso crê no decorrer das camadas. Por exemplo, na segunda camada eu uso 75% de branco de Espanha e 25% de gesso crê, e na terceira eu já prefiro usar só o branco de Espanha, né, para ter um resultado melhor, né? Às vezes assim, eu acho que assim, é uma economia, às vezes, que só se for uma obra muito grande, né, para valer a pena, né? Em obras menores eu prefiro usar só o branco de Espanha mesmo, que me traz uma qualidade muito melhor, né, para a gente poder adquirir aí aquele resultado tão bonito lá do douramento, né? Então, pessoal, hoje o conteúdo era esse, né, da aula de hoje, né, para poder passar aí para vocês. Eu vou pedir aí mais uma vez aí que tira um print aí, posta aí nos stories, marque aí pra gente, né, para poder levar essas aulas. Elas estão ficando aí até as 18 horas do dia seguinte, né? Então manda aí para as pessoas, né, convide seus amigos aí para poder participar desse evento, do workshop aí da técnica milenar, para poder estar aprendendo com a gente aí, né, essa técnica que tem tanto tempo e ficou também tanto tempo perdida, principalmente aqui no Brasil, né? E agora estou oferecendo essa oportunidade aí para vocês, né? Ensinando aí para vocês os passos principais aí para vocês tá aplicando a técnica aí na obra de vocês, enobrecendo, né, mais o trabalho, né, enriquecendo aí e agregando um valor muito maior, né? Se alguém tiver dúvidas aí, pode mandar, né? Eu já vou abrir aí para perguntas, né? Quem tiver dúvidas aí pode mandar para mim, por favor. Já tem aqui algumas perguntas, deixa eu ver aqui. O Alex está perguntando se pode usar o mesmo método de douramento para aplicar folha prateada. Pode sim, é o mesmo procedimento. No entanto, em folha de prata é aconselhável você usar o bolo armênio, você usar o preto, ok? Ele dá um resultado melhor. O bolo armênio preto, ele é para folha de prata especificamente, tá ok? Então vai dar um resultado muito melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Alguém aí tem mais perguntas?
Pode usar o gesso Cre em argila, a base de... Não entendi aí a penúltima palavra. Pode usar o gesso Cre em argila, a base de oil clay. Provavelmente seria isso, óleo clay. A Dame Art seria... Você está falando de plastilina? Eu não entendi muito bem. Oil clay geralmente é plastilina, né? Então, se for isso, não. Agora, se for cerâmica, você pode usar a técnica, né? Uma cerâmica, vamos supor, tipo um vaso de barro, né? Um pote de barro, aqueles de armazenar água, né? Aquele que tem porosidade, você consegue aplicar a técnica do douramento, sim, ok? Eu já fiz em obras de cerâmica, né? E é possível, sim. Eu que agradeço você por vocês todos aí, por poderem estar aqui comigo aqui, né? Aprendendo um pouco mais. O branco de Espanha é o mesmo usado na odontologia. Esse aqui é exatamente o mesmo. Eu compro até em lojas que vendem materiais odontológicos. Então é o mesmo. Ferramentas para brunir o ouro eu vou falar nas próximas lives, né? Eu vou mostrar aí os brunidores, né? Inclusive tem lá no canal do Telegram, tem um conteúdo bem bacana lá sobre brunidores, né? Eu mostro lá quais são os melhores. Eu acho que tem aqui também no IGTV, tem esse conteúdo, né? Tem eu mostrando ali quais são os melhores brunidores. Então é legal dar uma olhadinha lá e entrar no canal também, porque lá eu posto bastante coisa, né? Sempre às vezes eu estou fazendo ali, e aí eu acho que é interessante mostrar para vocês, aí eu já gravo e mando lá pro canal, que é uma maneira bem interessante ali de estar reunindo um conteúdo bem bacana ali, bem eficiente ali para quem quer aprender a técnica aí, né? Não só de douramento, mas também de escultura, né? Sobre a retirada da cola de coelho com serragem, qual o tempo para completa absorção? Eu deixo de um dia para o outro, né? Vamos supor, cobrir com a serragem úmida hoje, eu vou deixar até amanhã, né? Eu faço geralmente final da tarde, deixo para o próximo dia. Já ouvi falar que o Aleijadinho substituía a argila branca chamada tabatinga para fazer o bolo e o seu gesso. Isso é verdade? Bom, eu não sei dizer. O que eu sei é que ele era mais escultor do que policromista, né? Mas pode ser sim, pode ser verdade sim. Era muito comum os artistas daquela época prepararem, né, seus próprios materiais, aí, seus próprios ingredientes, né? Hoje é mais fácil a gente comprar pronto, né? Tem uma qualidade melhor e tal. Então eu prefiro dessa maneira, né? Qual a proporção de cola para o gesso ou o branco de Espanha? Você tem que ir adicionando até adquirir essa consistência aqui que eu mostrei, ó, né? Ó, tem que virar uma tinta, né? Deixa eu pensar aqui mais ou menos quanto que eu coloquei. Eu acredito que eu tinha, sei lá, uma medida de cola e eu coloquei umas duas de... Não coloquei isso tudo não. Acho que mais ou menos 50% talvez. 50%, 50%. Vai adicionando aos poucos e vai mexendo, né? Lá no curso eu tenho a medida em gramas, mas eu não me lembro exatamente aqui nesse momento qual que é para poder passar. Gesso pedra, gesso Cre, mesma coisa? Não, gesso pedra ele reage com a água, né? E vai hidratar e virar, né? Vai petrificar quase, então não é a mesma coisa não. No gesso pedra muito mais duro, exatamente, muito mais duro. Tem como policromar uma imagem de gesso que já está pintada? Você teria que retirar toda a camada e deixar exatamente no gesso, né? É um pouco difícil dependendo da tinta que tem em cima dela, né? Porque se você fizer a técnica em cima da tinta,
a tinta vai atrapalhar a absorção de água, né? E aí você não vai conseguir fazer a técnica, né? Ela não vai absorver água e não vai conseguir fazer a técnica. Bom, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer a vocês aí que tiveram mais uma vez aí comigo nessa noite, né? Amanhã tem mais conteúdo aí para vocês. Eu aguardo, espero que todos vocês estejam, né, também amanhã aí presentes na live, né? Um grande abraço aí para vocês, um bom sábado, né? Um bom domingo também. E até amanhã à noite, né, quando eu estarei de volta aqui trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá ok? Até mais, até a próxima aí.